Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Essa é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. Só aqui, nessa avenida, existem nada mais nada menos do que 46 farmácias. O Brasil é o 10º entre os maiores consumidores de medicamentos do mundo e o primeiro em número de farmácias. Será que é mesmo preciso tudo isso? O setor de farmácias tem se tornado um negócio cada vez mais lucrativo, principalmente nos grandes centros urbanos. O estresse do cotidiano, a eterna busca pela beleza e juventude, somados aos avanços da ciência, tem tornado o homem cada vez mais dependente de soluções químicas para todos os males. Aqui a gente encontra remédios para relaxar, para emagrecer, para melhorar o desempenho sexual e até drogas que melhoram o humor. Nossa viagem de hoje é pelo mundo dos remédios. Para saber como tudo começou, eu vou dar um pulinho em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou no Museu de Farmácia Professor Lucas Marques do Amaral. Eu vim até aqui para saber um pouquinho da história dos remédios. E quem vai contar essa história para a gente é o próprio professor Lucas Marques do Amaral. Professor, como o homem começou a utilizar os medicamentos? Olha, desde que o homem existe, ele sente uma dor, tem uma doença, um sofrimento, e aquilo introduz na cabeça dele uma ideia de o que está provocando aquilo. Ele procura um tratamento para aquilo. Professor, e aqui no museu, quais são as peças de maior destaque, as mais importantes? No começo da indústria farmacêutica, eles começaram a fazer... No começo da indústria farmacêutica, nós temos uma forma bem típica da farmácia de manipulação, que é o papel ainda em envelope. Uhum. É o papel em envelope, o papelzinho com o pó aqui dentro. Uhum. Mas isso aqui já é um produto industrializado, vinha da França. Uhum. Na época, todos os produtos... O Brasil tinha uma relação muito grande com a França, no século XIX, e os nossos medicamentos industrializados vinham da França. Uhum. Isso é um produto francês do século XIX. É um papel ainda, com o pozinho lá dentro. O comprimido veio substituir isso aqui, era muito menos prático. O comprimido você joga na boca e põe água em cima e pronto, né? Uhum. Aí o que ele fez? Inventaram o comprimido, é o pó comprimido. Uhum. Daí o nome comprimido. O que eles faziam? Eles colocavam o pozinho aqui dentro, punha essa peça aqui e comprimia. Uhum. Comprimia, aí caía aqui dentro. O comprimido feito um por um. Era feito um por um. Caramba! Qual a importância de se preservar esses materiais? Olha, eu acho que a preservação da memória, da cultura do homem, né? Sobre qualquer aspecto é importante a preservação. Uhum. Agora, uma coisa que sempre preocupou o homem, que é a própria saúde, é preservar a memória de como foi feito essa busca da saúde, a busca de combater a doença. Acho que é tão importante quanto preservar a cultura humana mesmo, a própria cultura humana. Bom, professor, muito obrigado. Nada. Excelente, adorei. Bom, depois desse passeio pela história da farmacologia, está na hora de voltar ao presente. Eu vou até São Paulo para saber como é a produção de remédios hoje. Aqui funciona uma das grandes indústrias farmacêuticas brasileiras, ligada a um laboratório criado na Alemanha há mais de 130 anos. A doutora Sandra Abraão é formada em nefrologia pela USP e é diretora médica dessa indústria. Sandra, qual a principal atividade dessa indústria? Bom, aqui basicamente nós produzimos hormônios. São os hormônios que são contidos nas pílulas contraceptivas e nas preparações para terapia de reposição hormonal. Qual o princípio ativo descoberto mais recentemente? Mais recente é a drospirenona. A drospirenona é um progestogênio, é um tipo de hormônio que é contido numa pílula contraceptiva. E quando você pensa na evolução das pílulas, você tem basicamente como orientação sempre reduzir o teor do conteúdo hormonal, sempre garantindo eficácia, controle de ciclo e a menor quantidade possível de reações adversas. Então sempre o objetivo é você garantir eficácia e você garantir segurança. Bom, Sandra, eu queria conhecer o processo de fabricação mesmo do remédio. Tá bom, então vamos lá. Agora eu vou chamar então o Paulo Camossa, que é o responsável pela parte industrial, e ele vai te explicar todas as partes.
Alexandre, aqui temos que colocar a máscara, tá? Ok. Da máscara. Então aqui é o começo do nosso processo. Aham. Essa é uma área onde nós armazenamos todas as matérias-primas que vão compor o nosso produto. Que tipo de matéria-prima vocês recebem? Aqui nós temos matérias-primas, são princípio ativos, são armazenados em uma outra área aqui ao lado. E os recipientes. O que são os recipientes? É o restante do medicamento, serve para compor o corpo do medicamento, para que você possa inserir o princípio ativo e ter o produto final. Que tipo de material serve como recipiente? Nós temos vários exemplos. Para as nossas formulações aqui, nós temos amido, lactose, açúcar, entre outras. Tá? Aqui, então, é um equipamento que nós usamos para realizar a pesagem dos princípios ativos, que, em nosso caso, são hormônios. Como eles são substâncias controladas, essa máquina, esse equipamento é totalmente isolado. Então, você coloca as suas mãos aqui e realiza a pesagem aqui dentro sem contato nenhum com o princípio ativo. Posso colocar a mão aqui? Pode, por favor. E aí, essa pesagem é para quê, Paulo? Aqui nós pesamos a quantidade ideal de princípio ativo para que a gente possa misturar com os recipientes e formular assim o nosso produto. Essa então, Alexandre, é a primeira etapa de produção depois da pesagem que nós acabamos de sair. Então as matérias-primas são recebidas nesses contêineres, eles pesam lá e esse equipamento é abastecido. Essa fase é que nós chamamos de granulação. Você tem a mistura e o objetivo maior dela é homogeneizar, misturar todos os componentes e depois de terminada essa fase você descarrega isso por gravidade e isso vai para a fase seguinte, que é de compressão. Todo aquele pó, aquele granulado que nós vimos ser produzido lá no andar de cima, ele desce por gravidade e abastece essa máquina. O que essa máquina faz? Ela pega aquele pó e comprime num sistema de camisa e pistão, semelhante a de um carro. Você enche a camisa com o tanto de pó e o pistão desce e comprime. Então, esses não são termos técnicos, mas é mais para vocês entenderem. E na saída, então, você tem o comprimido. É aquele pó que foi comprimido e já começa a adquirir o formato final. Ele ainda não é o nosso produto final. Chegamos, então, na fase de drageamento. Todos aqueles núcleos que nós vimos ser produzidos na compressão, eles são trazidos para essa máquina e eles recebem, então, com o processo já pré-estabelecido, eles recebem uma cobertura com corante, etc. E aqui a gente já vai poder ver as drajas, elas são drajas tecnicamente e têm cores diferentes dependendo do tipo de produto. O que compõe essa cobertura da draja? Nós temos açúcar, pigmento, tá, colorido, para que a gente tenha as várias cores e outros recipientes. Por que alguns comprimidos são revestidos e outros não? Dependendo do tipo de droga que você tem e aonde você quer que ela seja absorvida no organismo, você tem que revestir ou não o comprimido. Se a substância tiver como alvo ser absorvida no intestino e for sensível ao ácido estomacal, provavelmente ela vai ser revestida por uma camada para que ela passe no estômago e o ácido estomacal ataque esse revestimento e ela possa então chegar intacta no intestino. E aí você teria absorção intestinal. Então essa aqui é a última etapa, Paulo? Isso, Alexandre. Todos aqueles processos que nós vimos, a draja ela está pronta, então já foi revisada e ela vem para essa linha de embalagem. Aqui é que nós colocamos o medicamento dentro do cartucho, que é a apresentação final que chega para o consumidor. Maravilha. Tá bom? Paulo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Existe tanta pesquisa no ramo da farmacologia que, às vezes, os cientistas acabam descobrindo novas aplicações para princípios ativos já conhecidos. Não é mesmo, Marcelo Gleiser? Uma das funções da ciência é aliviar o sofrimento humano. E nisso a medicina é extremamente importante, no tratamento e diagnose de várias doenças. Quando se fala no futuro da medicina, se imagina logo engenharia genética, células-tronco, ou talvez o uso da física nuclear, da radioatividade no tratamento e diagnose do câncer. Mas existe um outro tipo de medicina moderna, que é o uso de remédios que já existem em outras doenças. É isso que faz o Dr. Bill Roebuck, do Departamento de Farmacologia do Dartmouth College. So, Dr. Roebuck, can you tell us a little bit about your research? O senhor pode explicar um pouco sobre a sua pesquisa? I'm interested in liver cancer. Liver cancer is one of the
Eu estou interessado em câncer de fígado, porque de todas as formas de câncer, o câncer de fígado é a quarta mais letal no mundo. E, em particular, eu estou interessado no estudo de como tratar esse câncer de maneira não tradicional. Existem drogas que foram desenvolvidas para outros tipos de doença, por exemplo, essa aqui, que foi desenvolvida para tratar da esquistosomose cruzi, que eu estou usando para tentar tratar o câncer de fígado. E como esse remédio já foi usado em humanos de forma relativamente segura, nós estamos querendo ver se ele pode também ser usado para tratar do câncer. No tipo de modelos que nós estamos interessados, os ratos são os animais ideais para as nossas pesquisas. E dentro das várias causas diferentes que existem para câncer, as duas mais importantes são aflatoxin, que é uma droga muito poluente, e também a hepatite B. Então, o que nós fazemos é nós damos diariamente um pouquinho da aflatoxina para os ratos, do mesmo modo que os humanos, e principalmente as populações rurais pobres, que mantêm esses grãos dentro de silos durante muito tempo, vão comendo esses grãos aos pouquinhos depois que esse mofo já foi formado. E com isso eles podem desenvolver o câncer. Então, o que nós fazemos é que nós então damos aos ratos um remédio chamado Altapres, como se nós estivéssemos dando uma aspirina todos os dias. E o que esse remédio faz é alterar o metabolismo da aflatoxina. Primeiro, nós damos a droga que causa o câncer nos ratos, depois nós demos um tratamento a esses ratos e depois nós fazemos uma autópsia do fígado dos ratos. Infelizmente, nós temos que matar os ratos para fazer isso, mas nós usamos essa autópsia do fígado do rato para poder fazer uma contagem do número de tumores que foram desenvolvidos nesse fígado. E o objetivo, então, da nossa pesquisa é comparar amostras do fígado de animais que sofreram apenas o tratamento com a aflatoxina com aqueles que foram tratados tanto com a aflatoxina e com o remédio que nós mencionamos antes. Fazendo essa comparação, nós vemos que, de fato, aqueles que foram tratados com o remédio também têm um número menor de tumores de câncer no fígado e, portanto, o tratamento parece estar funcionando. Como que o senhor vê o futuro dessa pesquisa? Eu vejo duas maneiras como isso daí pode beneficiar as pessoas. A primeira delas é nós já identificamos uma droga que de fato melhora o câncer nos ratos. E alguns testes clínicos na China mostram que elas têm potencial também de melhorar o câncer em humanos. O segundo modo como esse tipo de pesquisa pode beneficiar as pessoas é que nós já identificamos o mesmo tipo de química, de elementos químicos que existem nesse remédio, existem também naturalmente em vários vegetais e legumes na natureza. Portanto, uma dieta saudável que inclua esse tipo de química vai ajudar certamente na prevenção do câncer de fígado. A nossa viagem pelo mundo dos remédios continua daqui a um pouquinho. Nós vamos visitar outras universidades, conhecer as plantas medicinais e saber como um laboratório trabalha em parceria com o governo para tratar as principais doenças da população brasileira. Sai daí! O Globo Ciência sobre a cidade e os remédios está de volta com uma pergunta. Você já parou para pensar qual a responsabilidade do governo em relação aos medicamentos? Sem políticas públicas que garantam o direito de todos à saúde, grande parte da população fica sem acesso aos remédios básicos e principalmente aos mais modernos e eficientes. Esse é o único laboratório do Brasil ligado diretamente ao Ministério da Saúde. É um instituto de tecnologia em fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, também conhecido como Pharmanguinhos. Ele é destaque na pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos. Estou com o Eduardo Costa, que é diretor de Pharmanguinhos. Eduardo, qual a importância de Pharmanguinhos para o Brasil? Olha, em primeiro lugar, Pharmanguinhos é um grande laboratório público, quer dizer, oficial, nacional,
né, e é responsável pela parte de desenvolvimento e produção de fármacos. Tem uma importância muito grande até a avaliação do que se traz de fora, eventualmente. É evidente que Pharmanguinhos não produz nem vai pensar em produzir tudo que se precisa para a saúde, mas Pharmanguinhos então dá uma espécie de assistência técnica a áreas do Ministério, discutindo inclusive a incorporação de novos medicamentos. Ele atua, de certo modo, também regulando preços, porque nós podemos saber exatamente quanto custa alguma coisa para fazer, saber se vale a pena os negócios que eventualmente o Ministério está fazendo para aquisição de remédios. Então, participamos então economicamente nesse processo, e a gente tem toda uma área também de inovação, pesquisa e inovação, para atender os programas presentes e futuros do Ministério da Saúde na área de assistência farmacêutica. Quais são os principais remédios produzidos por Pharmanguinhos hoje? Olha, Pharmanguinhos tem talvez um grupo muito importante, que foi o que deu origem quase a nós aqui, que seria aqueles relacionados com a AIDS. Então, o grupo de medicamentos para antirretrovirais são um grupo muito importante nosso, talvez o carro-chefe de Pharmanguinhos hoje. Como nós temos algumas linhas, digamos que hoje, das patologias mais urbanas de hoje, né? Nós temos esses antihipertensivos, captopril, temos para outras doenças cardíacas também e para diabetes. E o que diferencia Pharmanguinhos de uma indústria farmacêutica convencional? Nós temos o mesmo interesse de servir o mercado da sociedade, mas, entre aspas, o patrão já é o governo, que é o seguinte, seria basicamente não voltado para dar nenhum lucro, mas voltado para poder baixar preços, para poder dar acesso a mais gente aos medicamentos que estão disponíveis. Já muda muito as características do que a gente quer fazer. Eduardo, muito obrigado. Nada, prazer, Alexandre. Valeu. Agora eu vou para João Pessoa, capital da Paraíba, para descobrir como as universidades ajudam no desenvolvimento da indústria farmacêutica. A Universidade Federal da Paraíba é um centro de excelência na área de tecnologia farmacêutica. É aqui que a gente vai descobrir como as universidades contribuem no desenvolvimento de novos medicamentos. O professor Isaac de Medeiros é coordenador do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB. Professor, como as universidades contribuem na descoberta, no desenvolvimento de novos medicamentos? As universidades brasileiras têm dado sua contribuição majoritária na pesquisa com novos medicamentos, sobretudo em parceria com indústrias farmacêuticas. Então, as indústrias muitas vezes têm os seus parques de pesquisa instalados em outros países e aqui no Brasil, especialmente, eles têm trabalhado com as universidades federais. Então, é aqui onde a concentração de doutores e pesquisadores é maior, de forma que essas pesquisas têm sido muito realizadas em nível de universidades. E quais são as principais pesquisas desenvolvidas aqui? Aqui nós temos pesquisado o potencial químico farmacológico, temos estudado do ponto de vista farmacológico, químico, botânico, várias espécies nativas da região, espécies de Mata Atlântica, mas também espécies do bioma Caatinga, aqui da região, que é uma fonte rica também em produtos vegetais. E nós temos também parcerias com outras instituições do norte do país, do sul e também com universidades estrangeiras. Professor, se os princípios ativos estão na natureza, qual é a necessidade de sintetizar em laboratório? A gente, muitas vezes, é preciso a síntese, né, por conta do impacto ambiental. Você imagine se o mercado necessita de um princípio ativo isolado a partir de uma planta, e essa planta ou entra em extinção, ou eu não tenho como produzir uma quantidade maior de planta. Então, geralmente, esses estudos de síntese são feitos a partir de produtos cuja quantidade seria insuficiente para atender o mercado. Professor, muito obrigado. Próxima parada é Fortaleza. A gente vai conhecer um programa de remédios alternativos que começou na década de 80 e virou referência nacional na área de plantas medicinais.
Na década de 80, o pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Francisco José de Abreu Matos, descobriu que a grande maioria das espécies de plantas usadas em comunidades nordestinas não tinha eficácia comprovada, mas 70 delas tiveram sua ação comprovada cientificamente. Ele criou então o programa Farmácias Vivas, que transforma essas plantas em medicamentos que são distribuídos gratuitamente para as comunidades pobres. A iniciativa cresceu e se tornou um modelo para várias cidades brasileiras. No final de 2005, o Ministério da Saúde aprovou uma política para implementar o uso dos medicamentos naturais regularizados em centros de saúde, hospitais e programas de saúde da rede pública de todo o Brasil. Bom, e quem vai explicar para a gente o que são as farmácias vivas é o próprio criador do programa, o professor Francisco José de Abreu Matos. Professor, o que é o programa Farmácias Vivas? O programa Farmácia Viva é uma reunião de ações derivadas do estudo das plantas do Nordeste e da situação nordestina, terceiro mundista, que permite que você repasse para as comunidades plantas medicinais que realmente funcionam e que as comunidades poderão usar essas plantas sob orientação farmacêutica e médica por um custo muito baixo. Professor, existe um horto aqui com várias dessas plantas, né? Existe sim. Várias plantas que estão aí, algumas já validadas, outras em processo de validação e outras cujos estudos só não existem, a gente só tem a informação popular sobre elas. Essa daqui é que eu lhe falei, né? Ela é chamada de xambá, e que o povo chama de anador. Ah, tá. Né? Ela tem uma atividade, se você olhar aqui, vai ver que ela é anti-inflamatória, mas essencialmente é broncodilatadora. Então funciona para casos de asma, bronquite asmática, bronquite, tosse, aquela de peito cheio, né, que ela tem ação expectorante também. Qualquer pessoa pode fazer isso em casa? Nesse caso aqui pode, porque ela não põe a pessoa em risco. Pode não ser eficaz se for errado, mas não põe em risco. Então, você pode fazer o chá dessa substância, ela funciona para aliviar a respiração, para diminuir a tosse, o cansaço, aquele cansaço principalmente em crianças, quando começa a ficar com uma bronquite séria, fica muito cansado, então alivia completamente. Mas tem que ter um cuidado, né? Tem que ter o estudo de validação, não pode ouvir falar que é bom e sair fazendo. Não, isso aí não. Alecrim pimenta. Alecrim pimenta, exato. São uma das plantas, principais plantas do projeto Farmácia Viva. Para que ela serve, professor? Essa planta é da caatinga, eu fui encontrar lá na caatinga de Mossoró, mas ela tem um poder antisséptico fantástico, né? Quando você toca na planta assim, esfrega um pouco o dedo na folha, as glândulas de óleo essencial se quebram e transfere o cheiro para a sua mão. Ah, cheiro bom. Então, essa substância que você está sentindo o cheiro é que é um antisséptico potente. E como que ele é utilizado? Ela é utilizado na forma de tintura, ou na forma de sabonete líquido, ou na forma de creme. Como que essa planta é trabalhada na farmácia para se fazer esse extrato, esse sabonete? É fácil, nós vamos ver isso também ali. Rapidamente eu vou mostrar a você a tintura e o sabonete líquido, que é utilizado inclusive já em alguns hospitais para os médicos lavarem as mãos com um sabão antisséptico. Bem, Alexandre, é o seguinte, nós temos aqui um frasco de boca larga, onde nós vamos preparar a tintura de alecrim pimenta. Nós pegamos lá as folhas que você viu, né? Só as folhas, né? Só as folhas. Não precisa mais nada além das folhas. Então a gente coloca dentro do frasco o álcool, que é para quebrar as glândulas, que eu já mostrei ali, né? Para soltar o óleo? Para soltar o óleo, exato. Então a gente coloca aqui, se você olhar por aqui, a gente vê a medida. Né? Isso é álcool comum, né, professor? É álcool comum, ou álcool farmacêutico. A gente coloca até a metade do frasco. Em seguida a gente coloca água. Embora a planta também já contém água, a água natural dela, né? A planta contém cerca de 75% de água. Fecha, agita. Opa. E isso tem que ficar agora 3 dias. 3 dias. Depois desses 3 dias... Vai ficar assim.
ele vai ficar assim. Uhum. Só que aqui ainda tem mais uma coisa. A gente pegou de novo aquela mesma tintura que saiu daqui e encheu de novo com folha. Ah, tá. Aí deixa passar mais 3 dias e vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. Que é o sabonete líquido. Ainda não é o sabonete, isso aqui é o que eu chamo de tintura dupla. Ainda é a tintura. 400 mililitros. Ok? Uhum. Eu vou usar apenas 300, que corresponde a 1 copo. Tá. E agora aqui eu tenho 300 ml de sabão de coco comum, que é este aqui, Uhum. que simplesmente foi raspado, cortado em pedacinhos miúdos, e nós vamos colocar agora aqui. Então vamos misturar bem. E agora, para desmanchar totalmente o sabão, a gente vai colocar em banho-maria. Uhum. Agora já dissolveu, Dissolveu o tudo. sabão todo, né? Ah. Agora você tem aí exatamente o que a gente chama de sabonete líquido antisséptico. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto. Agora colocar devagarzinho, que ele ainda está quente para não quebrar o vidro. Professor, muito obrigado. Meus Obrigado. parabéns por esse trabalho lindo que o senhor tem realizado aqui. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está escrito na nossa Constituição. É um dos direitos fundamentais do cidadão e por isso pode e deve ser cobrado. Cuida bem da sua saúde. Até a próxima.